Eu estava revisando esse pull request do Bitcoin Core, o 34486, e eu não gostei nem um pouco dos testes automatizados que tem nesse pull request. Esse pull request, ele é praticamente um bug fix, e aí o autor, obviamente, corrige o bug e adiciona testes também. Nesse caso, é um teste do tipo teste de sistema, teste funcional, né? Onde a gente realmente vê as coisas ali acontecendo na prática. Inicia um Bitcoin chama RPC, enfim, faz várias coisas ali a nível de sistema mesmo. Eu não gostei nem um pouco dos testes, não porque o autor escreveu mal ou porque está errado, enfim, mas porque tem uma limitação do próprio framework. E isso a gente vê em vários outros testes aqui do Bitcoin Core também, enfim. Bom, eu acho que para começar, a gente tem que entender um pouco do que o pull request faz. Existe uma flag no Bitcoin, né, no Bitcoin Core, que é a flag Network Active. Se você desabilita essa flag quando você está iniciando o seu Bitcoin, isso significa que você não quer que tenha nenhuma atividade de rede. Então o seu nó não vai se conectar com outros nós, enfim, ele vai desabilitar toda essa atividade de rede. É legal reforçar que você pode iniciar o seu nó, né, com essa flag, desabilitando essa atividade de rede, mas você também pode desabilitar e habilitar via RPC. Então tem um comando lá, o set network active, que você pode usar ele para ficar habilitando e desabilitando essa atividade de rede. Agora, tem um bug, entre aspas, que é o seguinte: quando eu inicio o meu nó com esse network active zero, ou seja, desabilitando a atividade de rede, mesmo eu desabilitando toda e qualquer atividade de rede, em background, duas coisas ainda estavam rodando, que é o mapeamento de portas do NAT PMP e a conexão para o Tor Control, né, para o servidor ali do controle do Tor. Em português seria mais ou menos isso. Então são duas coisas que, mesmo desabilitando a atividade de rede, elas ainda continuavam rodando em background, o que não faz sentido, porque são duas coisas relacionadas à atividade de rede. Então, se eu estou desabilitando atividade de rede, então não faz sentido também eu rodar essas duas coisas. E é mais ou menos isso aqui que o autor está corrigindo nesse pull request. Acontece que testar coisas relacionadas a Tor, testar coisas relacionadas a mapeamento de portas do NAT PMP aqui nos testes funcionais do Bitcoin Core não é tão simples, não é tão fácil. E aí, olhando um pouco desses testes funcionais, eu não fiquei contente e eu vou explicar mais ou menos o porquê. Bom, aqui a gente está então nos arquivos que foram modificados, alterados no pull request. Se a gente for aqui embaixo, tem os testes funcionais. Não está aparecendo na tela por causa do zoom. Deixa eu tirar o zoom, ou melhor, não vai resolver muito, mas eu vou clicar aqui. Então, esse é um teste funcional do Bitcoin Core. Por que que eu não fiquei feliz, né? Percebam, o que que ele faz aqui? Bom, então ele configurou nesse teste que vai ter um node só. Então, quando ele for rodar esse teste, vai startar, né, vai iniciar um Bitcoin D. E ele fez o que aqui? Logo no começo do teste, ele reinicia esse nó, passando algumas flags de configuração. Então, que flags são essas? Primeiro, ele habilitou o NAT PMP e ele desabilitou a atividade de rede. O que ele quer testar aqui? Ele quer testar que realmente o que ele corrigiu está certo. Ou seja, o que ele corrigiu aqui? Quando a atividade de rede estiver desabilitada, esse mapeamento de portas não vai rodar, não deve rodar. Só que como que ele testa isso? Como que ele verifica isso na prática? Na prática, ele só está verificando isso checando o log. Por quê? Olha o que ele faz. Ele reiniciou o nó, beleza, passou as flags ali bonitinho. E a próxima coisa que ele faz é um assert debug log, que é basicamente o quê? Olha, eu estou rodando com o NAT PMP habilitado, mas eu estou desabilitando a atividade de rede. Portanto, esse log aqui que inicia com port map dois pontos não deve aparecer nos logs. Legal. Assim, se você olhar os testes funcionais do Bitcoin Core, tem muitos outros locais que onde também tem essas verificações de log. Só que para mim, apenas verificar log não é uma forma muito confiável de se fazer teste de software, porque eu estou confiando que o log aparecer ou um log não aparecer significa que aquela feature está funcionando, está rodando, ou não está funcionando, ou não está rodando, o que seja. Então, para mim, não é uma forma muito confiável de se testar. Só que
Novamente, não é que o autor do pull request fez errado, o autor preferiu só confiar nos logs. Não, é porque não tem como realmente testar de outra forma aqui nos testes funcionais. Nesse outro teste, por exemplo, que ele está testando a parte agora do Tor, ele realmente está testando da forma certa. Por quê? Ele criou um Tor Control Server mocado, e aí ele inicia esse servidor mocado, aí ele reiniciou o BitcoinD, e ele está realmente verificando agora que, desabilitando atividade de rede, esse servidor mocado não está recebendo nenhum comando, nenhuma interação. Então, beleza, aqui para mim faz total sentido. E aí ele habilita e desabilita a rede via RPC para mostrar que realmente está funcionando aqui essa questão de quando você volta, quando você habilita atividade de rede, ele volta a tentar se comunicar, enfim, por exemplo, aqui ele faz o quê? Ele iniciou, né, ele chamou o RPC Set Network Active, passando true, então ele habilitou a atividade de rede, e agora, portanto, ele está fazendo um assert, ele está verificando que aquele servidor mocado do Tor realmente recebeu comandos, né? Então ele está verificando aqui que o tamanho do received commands é maior ou igual a 4. Legal. Aqui para mim faz muito mais sentido, está muito mais bonito, muito mais confiável. Mas neste outro caso do Mapport, para mim não tá legal. E aí o que eu pensei? Bom, eu posso testar esse pull request de forma manual, e eu realmente fiz isso e tá legal e funcionou. Mas eu também posso usar Docker, posso criar todo um ambiente ali, né, de interações reais, usando containers, etc, para testar esse pull request. E aí eu pensei, estamos na era das LLMs, obviamente eu não vou fazer isso na unha, porque para mim testar manualmente já tá suficiente, né, para eu falar que o pull request tá bom ou não tá, enfim. Mas eu falei, ok, eu vou chamar uma LLM aqui, vou usar o Cloud Code ou o Codex e vou pedir para ele criar esse ambiente de interações reais, né, usando o Docker. E aí ele criou e funcionou super bem. E percebam, o que ele fez aqui? Ele até gerou um README bem legal, onde ele fala o seguinte, ó, os testes funcionais para aquele pull request confiam praticamente em checar apenas o log. Então é a única coisa que aqueles testes funcionais que eu mostrei, que aquele teste funcional que eu mostrei faz. E aquilo, né, aquele teste, ele só prova que o BitcoinD fez log ou não fez log de algo. Então, realmente, é o que eu falei. Você não está testando realmente que aquela feature está rodando ou não está rodando. Você está só confiando nos logs. E aí, a LLM criou um harness que realmente checa essa interação real. Então, ele criou aqui um NAT PMP Responder, legal, que vai responder a requests PCP como um roteador faria. Depois ele criou também um Tor, né? Ele tem um outro aqui, um Real Tor Daemon. E também, obviamente, que para testar precisa também de um Node, um BitcoinD. Legal, achei bem bacana. Então, quando você olha aqui, NAT PMP, deixa eu abrir aqui, não está aparecendo na tela. Beleza. Então, a gente consegue ver que ele tem, deixa eu voltar, um arquivo em Python, onde tem aqui um gateway PCP NAT PMP real e mínimo, né, o suficiente para testar. Então, esse arquivo em Python aqui, ele vai funcionar para a gente como esse gateway, né? Então, ele vai agir como um roteador. E aí, legal. Então, a gente tem esse arquivo em Python aqui, que está agindo como esse roteador, e faz sentido, eu já revisei isso antes. O Dockerfile disso é basicamente rodando esse arquivo em Python. E aí nós temos aqui também o Tor. Dockerfile é basicamente configurando aqui as questões do Tor, enfim. Também faz sentido. O Node, que é o BitcoinD, não preciso abrir. E aí ele tem esse runtest.shell. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele basicamente, ao invés de confiar, por exemplo, só nos logs do BitcoinD, ele está realmente checando essa interação entre os containers, né? Então, ele usa aqui o TCP dump
para capturar os pacotes e aí ver realmente, ó, olha, o Bitcoin D está chamando lá o router, ou não tá. Como é que ele faz isso? Verificando essa comunicação, capturando pacotes. Isso é muito mais confiável do que realmente aquele teste funcional. E aí ficou bem legal, porque daí ele fez aqui, ó, ele wait for RPC, capture start. Aí ele tem aqui uma forma que ele está contando os pacotes. Então ele começa buildando e startando os containers. Ele espera pelo Bitcoin de RPC, beleza. Node starts with network active false. E aí legal, ó. Quando ele seta, quando ele desabilita, né, a atividade de rede, então ele espera que tenha 0 pacotes ali nessa comunicação. Então ele começa a capturar e ele faz um assert realmente de que tem 0 pacotes ali nessa comunicação. Quando ele habilita via RPC, daí ele realmente espera que tenha tráfego Tor e essa comunicação ali para o router ali do PCP, o NAT/PMP, enfim. Que é o que ele faz aqui, ó. RPC, set network active true. E aí ele começa... Boa. Ele começa então a verificar esse tráfego. A mesma coisa aqui, ó, ele setou novamente false e ele espera que o tráfego pare, que interrompa. Então, tudo isso aqui que essa LLM criou é basicamente checando o pacote TCP, o que para mim faz total sentido e ficou bem legal. E é uma forma muito mais confiável do que testar daquela forma lá do teste funcional. Novamente, fazendo um disclaimer, não é que o autor do pull request tenha feito de uma forma errada, uma forma ruim, blá blá blá. Não, é uma limitação ali do framework, né? Aqui eu pedi para uma LLM criar esse harness com Docker e ficou até que bem bacana. Se eu tivesse que fazer na unha, eu não teria feito isso aqui, eu teria só testado de forma manual e ok, mas eu achei que foi um caso útil aí de uso de uma LLM. Gastei uns tokens legal aí, beleza? Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi só para mostrar um pouquinho ali de teste de software, Bitcoin Core, como que eu usei LLM para me ajudar nisso. E se você gostou, então, tem aquelas questões de praxe do YouTube, né? Então deixa o like, compartilha, não sei, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E é legal porque me explicaram que eu tenho zero aptidão para ser um influencer. Eu só faço realmente esses vídeos para compartilhar conhecimento e também para ser um backlog meu ali. Mas quando você curte, interage, ele ajuda a indicar o vídeo aí para mais gente. É isso que eu aprendi aí nessa vida de, entre aspas, influencer. Beleza?